Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre qual que é um bom momento para você comprar o dólar, aproveitando que ele já está amargando aqui uma queda significativa no último mês, no último ano também ele está caindo bastante, né, daquele pico que ele bateu 6 e alguns centavos. Então a gente vai comentar sobre essa queda do dólar, onde ele pode ir de acordo com os estudos que eu vou trazer aqui para vocês, as notícias que eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimento. Bom, então a gente consegue ver aqui que desde aquele pico que ele bateu ali 6,28, o dólar ele está amargando uma queda de quase 15%, né? Se a gente for ver aqui desse pico até o valor de hoje, ele está amargando aqui uma queda de 15%. Isso daqui pode sinalizar de que é uma boa oportunidade você entrar dolarizado, porque nessas brechas aqui é onde você consegue aumentar a sua posição. Então, ele chegou nas suas mínimas aqui de 5,27 e ele fechou na menor cotação em 15 meses, ou seja, em 1 ano e 3 meses, e os analistas colocam que a queda da moeda americana se intensificou após o Trump sinalizar que ele teria uma reunião com o Lula na próxima semana. Aqui já é uma notícia antiga, né? É na semana passada, porém, essa queda da moeda tem outras justificativas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, um dos motivos aqui da valorização do real e da depreciação do dólar é que o Brasil é uma das bolas da vez em interesse estrangeiro por títulos em dólar, segundo o secretário do Tesouro. Então, o Rogério Ceron foi a forte demanda pela oferta de dois títulos, com prazo de 5 anos e o outro com prazo de 30 anos. Então, isso dá um pico aqui no real frente ao dólar, que está caindo, uma moeda valoriza, a outra desvaloriza, e isso daqui é com relação a que o Brasil talvez seja um bom momento para investir segundo o olhar do gringo, né? Segundo o investidor estrangeiro. Nesse gráfico aqui que eu gosto muito de olhar é que a gente consegue ver o interesse em dólar pelo Brasil, então a gente consegue ver aqui como que o Brasil oscila com relação ao interesse do capital estrangeiro, do fluxo estrangeiro. Então, há poucos meses atrás, lá em julho de 25, a gente conseguia ver que o interesse estava bem baixo, a bolsa estava nas mínimas, tinha muita oscilação para baixo e agora a bolsa está aplicando uma alta bem significativa, porque o interesse do gringo, o interesse do estrangeiro, ele aumentou e ele também consegue ganhar em câmbio aqui nesse ponto, já que o real também vai se valorizar frente ao dólar. Bom, então como que a gente consegue chegar nessa conclusão? O Brasil está atrativo, isso se deve a retornos mais elevados, a depreciação da bolsa que estava nas mínimas e também da bolsa americana que estava nas máximas. O gringo pode ganhar no câmbio, ou seja, ele vai comprar real que está subindo mais frente ao dólar e acabar ganhando no câmbio, porém a gente consegue ver que o risco fiscal é muito complicado ainda no Brasil, porque o governo está gastando muito. Isso pode trazer uma apreciação do real, como a gente viu ali quando ele bateu 6,28. O que a gente tem que ver aqui também, frente ao dólar, é o gráfico com a inflação anual acumulada. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver desde 95 até 2023 a inflação acumulada por ano. Então a gente consegue ver aqui que ele tem uma média de mais ou menos essa faixa aqui, que fica em torno dos 5 aos 10 reais, fica em torno aqui de 7. Então a gente consegue ver que em alguns pontos a inflação é bem baixa, porém o Brasil é um país que tem inflação alta, que remunera bem com relação à renda fixa por ter uma inflação alta, um IPCA alto, e a gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, que é bem didático, que é bem interessante. Aqui, a perda do poder de compra do real frente ao IPCA, desde julho de 94 até agosto de 2001, e nós conseguimos ver aqui que ele teve uma depreciação muito significativa e que nos patamares atual está beirando os 90% de depreciação. Esse daqui é um momento que você consegue ver como é importante você ter pelo menos um pouco de dólar no seu capital. Você não come dólar, você não compra dólar, você não gasta em dólar, porém a depreciação da moeda do real é muito grande. Isso daqui num horizonte de não tão longo prazo assim, 94 até 2021. Bom, e com relação a esse gráfico aqui da taxa de câmbio de equilíbrio do IPCA, a gente consegue ver aqui que o dólar
por esse horizonte, ele estaria precificado aqui em R$ 4,72. Isso daqui dá uma queda bem interessante frente ao preço atual. Aqui no gráfico está 5,45, porém na cotação de hoje ele fechou a 5,32, como eu mostrei no gráfico inicial para vocês. E a gente consegue ver aqui que essa depreciação pode causar um grande prejuízo aqui para quem está muito dolarizado e para as empresas brasileiras que têm atenção forte ao dólar. Bom, e aqui eu trago uma notícia do ano passado, de dezembro do ano passado, que mostra as ações que podem disparar, que poderiam disparar com a alta do dólar, e o reverso também é verdade. E nessa notícia aqui, eles destacam algumas empresas que podem se beneficiar frente ao dólar. Eles falam da Ambev, da Embraer, da Gerdau, da JBS, Klabin, Marfrig, Minerva, Petro, SLC, Suzano, Vale e VEG. Em especial, eu gosto de alguns nomes, gosto da Gerdau, gosto da Klabin, tem em carteira, gosto bastante também da Petrobras, em que pese o risco político. SLC gosto bastante do papel. Suzano não tenho, prefiro Klabin, mas também é uma excelente empresa. A Vale também é muito boa, tá na minha carteira. E a VEG, que eu estou pensando em incluir com relação à questão de uma ação que pode subir. E essa daqui é o raciocínio inverso. Se essas ações se beneficiam quando o dólar está em alto, elas vão ser prejudiciais quando o dólar está em queda. Bom, pessoal, então por fim, o que fazer? Será que eu compro? Será que eu vendo? Será que eu surto? O que eu faço com essa queda do dólar? Vou falar o que eu acho, o que eu faço. É sempre interessante comprar dólar. Se você for viajar, você compra sempre uma vez por semana, uma vez por mês, e aí você faz um preço médio em dólar, o que é muito interessante porque você vai ter tanto o período de alta quanto o período de baixa. Se você conseguir comprar nesses períodos que caiu bastante, é bem interessante se você for viajar para daqui a um ano, daqui a 6 meses. E a gente sempre tem que lembrar de que é uma moeda forte de um país forte. E se a gente for ver no histórico, é sempre bom você ter empresas dolarizadas, você ter investimentos no exterior, porque você pode ganhar no câmbio e também você pode ganhar com relação à aceleração econômica desses outros países, que muitas vezes é melhor do que o próprio Brasil. Em geral, eu tenho alguns investimentos em dólar, não é o foco principal da minha carteira. Eu gosto muito de investir na economia real, gosto muito de ações aqui no Brasil. Porém, é sempre interessante e eu acho que você não pode ficar de fora quando o dólar dá essas quedas, porque quando sobe você quer comprar, e aí quando cai você quer vender e acha que é o fim do mundo. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você comente qual que é o valor do dólar que você está pagando aí, se você acha que é um bom momento para comprar, um bom momento de vender, e que vocês assistam os outros vídeos que estão bem bacanas. Bom, pessoal, eu fico por aqui e um abraço.